Cultura Pod em sua segunda temporada. Estamos aqui felizes da vida porque muita coisa a partir de hoje pode. Não é isso, Corvino? Isso aí, pode mudar. Gente, vamos lá. Estamos aqui com o Leonardo, né? Leonardo Gal, Liana. Gente, queria que vocês se apresentassem primeiramente, né? Quanto tempo de atuação você tem nas artes cênicas? Você tem meio iluminador cênico, você é ator. Liana é bailarina. Liana, enfim, muito talentosa também, multicultural, né? Ambos, né? São multiculturais. Eu queria que vocês trouxessem esse preâmbulo de vocês primeiro, pra gente começar o papo, né? Saber um pouquinho de vocês, quem vocês são, pra gente poder começar o papo que vai render. Hoje promete. Por gentileza, então, Liana. Mulheres de primeira, adoro gente que aventura, né? Então, meu nome é Liana Purpurina. Na verdade, Purpurina é apelido, porque eu sou bailarina, sou capoeirista, sou produtora cultural e sou turismóloga. Realmente é um pouquinho, muita coisa, na verdade, né? Eu comecei fazendo balé e capoeira. Minha mãe me colocou para fazer balé e capoeira, eu tinha 5 anos. E, bom, nunca ninguém imaginar de repente que isso ia ser a minha atuação profissional. Ali na minha adolescência, eu já fazia várias apresentações, eu já me apresentava na TV, realmente, fazia muitas coisas. E fui caminhando nesse fazer artístico. Então, depois, com o tempo, eu já fui enredando muito também para a produção. E acabei fazendo faculdade de turismo, que eu gosto muito e agrega também bastante na minha área de trabalho. O turismo, as pessoas não imaginam, mas é algo assim, muito completo. A gente estuda muita história, a gente estuda muita cultura, marketing. Ou seja, tudo que a gente precisa usar também na nossa área da cultura. Acho que fiz um resuminho e dá pra entender, mais ou menos, né? Jogando a bola agora pro Léo, né, Léo? Aqui com a gente. Olá, um prazer estar aqui no Cultura Pod. Eu me chamo Leonardo Gal. Eu digo que eu sou um ser artista, né? Um ser artístico. É porque desde assim também jovem, sabe? Eu comecei a fazer teatro, eu nunca tinha ido ao teatro. Então foi uma experiência já na prática, né? Na vivência. É algo que me atravessa muito, é a questão empírica também, né? O que me traz do que eu faço, a partir do que eu faço, né? E a minha mãe me botou no teatro meio que para eu sair das ruas, porque eu tinha 12 anos, então subúrbio carioca, morador de Brejo de Pina, Penha. Então minha mãe já queria me afastar um pouco dos mares da vida e me mostrou o que era o teatro. E mesmo sem ela mesmo ter conhecimento muito do que se tratava. Então assim, a partir daí eu comecei a fazer o teatro. Depois eu fui para o Retiro dos Artistas também, fiquei lá durante 5 anos fazendo uma prática teatral, me profissionalizando, fazendo parte de um grupo de teatro também. Então eu trabalho com iluminação, sonorização, trabalho com cenografia, sou ator. Eu digo que a minha função principal é o ser ator, porque o ser ator é a possibilidade de viver múltiplas vidas, né, dentro do que a gente vive dentro de uma realidade e transformá-la, né? Então, eu pratico muito um teatro mais voltado para o lado social, né? Para o lado mais de conhecimento do próprio humano que o pratica. E acho que é isso, a essência do teatro é o que me transforma e o que me faz viver, e por isso eu estou aqui hoje. Acho que... porque desde 2013 também, né, no Rio, eu venho também auxiliando em algumas demandas da construção das políticas públicas culturais lá da cidade do Rio, como ponto de cultura também, que a gente conseguiu ser chancelado pelo governo federal. Então, é algo que eu sempre busquei reivindicar os nossos direitos. E a Cultura Viva está aí desde 2004, né, já meio que sendo implementada. E já que você está falando em Cultura Viva, já te cortando aqui Imagina. nesse momento nosso, a gente tem uma perguntinha para vocês nessa segunda temporada, que é Li Paulo Gustavo. Não pagamento, enrolo total com os agentes culturais da cidade de Araruama, inocente ou culpado? Bom, nós somos inocentes. Eu sei que eu sou inocente. Ok, tá, proposta, cara, proposta. Vai assinar. Deixa eu dar um exemplo, porque eu sou da parte de cultura e você também, somos artistas, não é isso? E essa pouca vergonha que está acontecendo com o pessoal da cultura, que eu faço parte, eu quero saber se o pré-candidato, todos aí, se a Rejane,
se a Dani de Lívia, se a Penha, se o Sérgio, se a Verônica, se eles vão assinar um termo, entendeu, de responsabilidade, de compromisso com o pessoal da cultura. Porque o que está sendo feito com o pessoal da cultura dessa cidade são famílias. É muita sacanagem, cara. É muita sacanagem. Vai assinar o termo? Eu sou uma pessoa que eu continuo sempre acreditando e eu não vou desistir de acreditar no bem. Eu não vou desistir de acreditar em poder tirar o melhor de qualquer político pro coletivo. Então, porque só vocês sentiram, né, Corvino, no sangue, na carne, como agentes culturais, a problemática que foi um desandamento, né? Sim, não, foi um descaso completo. Foi um desandamento total com relação dos agentes culturais e da Lei Paulo Gustavo. A postura do executivo perante milhares de famílias. Sim, eu posso dizer que a cultura de Araruama pede socorro. E ela não pede socorro, né, de hoje. Já tem um tempo. E posso dizer também que eu e Léo, nós somos do Fórum de Cultura, nós somos diretores do Fórum de Cultura, fizemos parte da diretoria do Fórum de Cultura, e que é o fórum que acaba cobrando, indo até a gestão pública para conversar, né, buscando um diálogo. Mas parece que nós somos tratados como se a gente tivesse com pires pedindo esmola, né? Esmola. São os pobres, sabe? Coitados. E a gente precisa dizer que o governo federal já havia liberado a verba da Lei Paulo Gustavo há muito tempo aqui. E eles tiveram uma morosidade para começar a ter qualquer tipo de ação. E as ações sempre sendo super atropeladas. E a gente conversava e a gente sempre se dispôs, né, Léo, a ajudar nessa construção. Porque a gente entende... o Léo já está aí há mais tempo que eu nessa questão assim, das políticas públicas culturais. Eu era mais da parte realmente do fazer artístico mesmo. Mas a gente se disponibilizou a todo momento a ajudar a fazer com que a Lei Paulo Gustavo tivesse uma excelente execução. Sim. Assim, aos trancos e barrancos, as coisas foram acontecendo e agora saíram os primeiros pagamentos, né? Mas esses pagamentos estão saindo com 4 meses de atraso. Se a gente parar para pensar que o primeiro cronograma era para a gente ter recebido até o dia 31 de dezembro. Essa é uma problemática, então, né, Corviano, com relação a toda a parte pública, não é isso? Das leis públicas. Desculpa, até só um adendo ao que a Liana disse, tem até a ver com o que você está provocando agora, que é por esse caminho mesmo, sabe? Porque hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu falei, não é possível, porque vocês são gestão, vocês não entendem, vocês acham o quê? Que a sociedade civil, que os fazedores de cultura não entendem? Será que vocês são, ou vocês ignoram porque vocês querem ignorar? Sabe, porque é muito desconfortante, para mim, eu me sinto mal em eu chegar para uma pessoa, sabe, explicar para ela como tem que se proceder para que aquele dinheiro seja bem versado, sabe, para que a construção de um edital seja realmente edificado às mãos dos fazedores de cultura, da sociedade civil, junto com a gestão pública, que não é poder público, mas em Araruama a gente tem um poder público. Então, essa aqui era a provocação que eu ia te fazer, né, Léo? Eu ia aproveitar o gancho, né, que vocês levantaram. O que é necessariamente culturas públicas, né, que a gente está falando com relação à cultura, né? E como que a sociedade, de forma geral, é impactada por isso, porque não é só a cultura também, é a qualidade de vida, né? Tem uma série de outras coisas que cercam o fazer cultural também, porque o fazer cultural ele também é preservação de memória, melhora a qualidade de vida, é você se reconhecer no seu local, né? Tem uma série de pormenores que acompanham, né, nesse lastro. Então eu queria que você levantasse essa bola, eu queria que você cortasse, né? Sim. Para explicar pra gente mais ou menos o que é isso, das políticas públicas culturais na cidade de Araruama e qual esse vácuo, né, que está vindo aí, né, que está na cidade, está implementado na cidade há muito tempo já, né? Sim, porque assim, desde, sei lá, 2015, eu cheguei a vir para a cidade mais a partir de 2014, que foi quando a gente ganhou um edital público, um chancelamento do nosso espaço cultural como ponto de cultura.
Então, eu já vim vendo algumas coisas muito em déficits da gestão desde aquela época. Era uma praça do céu que era para ser feita com verba do governo federal, 2 milhões vinda do governo federal e 500 mil do governo municipal. E ficava naquele imbróglio, sabe? Que eu passava por aquele lugar e via assim, mas que tem 3 pessoas trabalhando numa obra tão gigante, 3.500 metros quadrados? Vou ver Não o que foge do culpado inocente. Assume aí, Léo. Você Não, tem que assumir. eu sei que eu não sou culpado. Nós não somos Eu sou culpados, culpado não. por querer realmente uma transformação no que a gente vive. Porque do jeito Esse que é o tá... agora. E agora é isso. Do agora é e isso. agora é isso. Porque a própria prefeita de agora, ela fundou a praça, que seria a Praça do Céu, que eu estou falando lá em 2014, que eu consegui meio que fazer um contato com o Ministério da Cultura, com a própria Caixa Econômica Federal, para liberar mais 400 mil. Eu, um mero fazedor de cultura, sabe? Um agente cultural, vi aquilo, fiz contatos através do Ponto de Cultura para mexer nisso, consegui, liberou mais verba, foi feita mais a parte. Aí a Chiquinha, desculpa, Lívia Chiquinho, ela foi, tipo, inaugurou com o nome Praça Cidade das Crianças. E tudo fechado, sabe? Uma praça repleta de vidros, onde era para ser construída, junto com a sociedade civil ali, com os moradores do ao redor, com os professores de capoeira, sabe? Não, vocês nunca foram ouvidos, A gente não tem acesso. A gente tem equipamentos públicos, equipamentos culturais públicos que são tratados como se fossem privados, né? Então, a gente não tem, por exemplo, o teatro. Cadê o regimento interno do teatro? Nós não temos um regimento interno. Então, a gente não sabe como que a gente pode, por exemplo, agendar. Ora é protocolo, ora vai gabinete ora... porque é escolhido, fora a questão do aluguel. Porque se a gente está trabalhando com formação de plateia, né, e o Léo e eu, a gente faz muitas coisas. O Léo é ator, mas eu faço espetáculos também, inclusive teatrais. Então... E plateia só de 200 lugares, né? 180, nem chega a 200. Nem chega a 200. Não chega a 200 é o lugares. Mínimo, né? Então, assim, como que você vai ter uma formação de plateia para que você tenha uma plateia espontânea, né? Para pagar o seu ingresso, se a gente não tem essa possibilidade de trabalhar. E, além disso, você paga um valor de aluguel... Porque normalmente os teatros públicos a gente trabalha com um sistema de borderô. Então é um percentual. Então você teve um número X de plateia pagante, você vai pagar em cima desse valor. 10%. E aí, às vezes, se você não teve essa plateia espontânea, porque como que a gente vai ter uma plateia espontânea se a gente não tem como atuar? Movimentar o teatro. Vocês não têm espaço. A dança mesmo, a dança só pode apresentar no teatro terças e quartas, né? Era terça, quarta e quinta. Mas aí tiraram a quinta. Né? Não, aí a gente entrou agora. E aí, gente, é tudo sempre muito desgastante. Então a gente começou a cobrar. E aí esse ano, porque será? Liberaram já para alguns espetáculos. Eu acho que é um final de semana no mês. Eu acho. Não vou dar essa certeza. Posso estar sendo leviana. Mas mesmo assim, gente, o teatro está sendo subutilizado. Está sendo utilizado para... posses, formaturas de guarda, enfim, coisas do tipo, né? Até formatura de escolas particulares. É curioso. Mas o agente cultural não pode usar. Eu tava dialogando ontem, de bobeira, assim, conversando com um camarada meu, com um amigo meu, que eu sinto muito falta da cidade dessas opções culturais. Por exemplo, a gente não tem uma cultura de um calendário de shows semanais. A gente não tem um calendário de peças semanais, a não ser no Gênio Insano, que, né, já tem uma postura nesse sentido, né? A gente não tem um calendário de espetáculos de dança semanais, aquela coisa toda. Pelo público da cidade, eles não oferecem esse tipo de opção de lazer, né, para a população. Desculpa, Não, eles oferecem. Não vamos falar que eles nos oferecem, né? Mas eles oferecem do jeito deles. Não é democrático. Não, eles escolhem. Não existe um edital Não é democrático. para que as pessoas possam participar de maneira equitativa, né? Não, pegando esse gancho aí, já que a gente está falando, né, do inocente culpado, vocês realmente falaram que é culpado, não é isso? Agora, fala tu com relação a uma coisa. A cidade, pelo número da população, mereceria um teatro aí com 500 lugares? Você acha que isso cabe em Araruama?
para os agentes culturais, para a potência que é a cidade em termos culturais, porque Araruama tem isso na raiz, não tem? Sim, tem na raiz, mas como que a gente vai chegar a ter 500 lugares ocupados se a gente não tem a possibilidade de ocupar um teatro de uma forma... Não, eu tô falando do Fala Tudo presente mesmo, eu tô falando... Né? Daqui Sim, a tem 135 mil próximo habitantes aí, na vamos dizer cidade que agora, o próximo 104. no executivo que assume lá a cadeira, seja o que for, bate na consciência dele a necessidade de fomentar a cultura que é rica na cidade. Sim. Cabe na cidade hoje um teatro com 500 lugares, porque você Cabe. tem um com 200. Cabe. Ele pode ser focado para outras coisas, Sim, com concorda? certeza. Sim. Imagina você com um teatro na cidade, um teatro municipal, porque tem verbas para isso, administrado de uma maneira decente, né, que se tenha um conselho artístico para poder gerir isso juntamente com o executivo, porque isso é o natural. Então, mas a Câmara tem, né? A Tá, sua- tá. mas, enfim. O que eu pergunto é, cabe? Araruama merece? Certamente. Merece, Corvina? Merecer, Você que é merece. historiador, né? Merece? A cidade merece um teatro de 500 lugares? Cara, Porque... sem dúvida, mas falta vontade do poder público. Eu acho que é o grande lance, que o entrave do bate-papo é isso, a falta da potência que a cidade tem, né? O arcabouço histórico e cultural que a cidade tem, né? Que faz parte aqui da cidade de Araruama, mas a falta de vontade do poder público atual de explorar isso de uma forma orgânica. Mas não só do executivo, né? Porque são propostas também que Sim. podem chegar através do legislativo, né? Porque o Corvino, ele fez uma pergunta sobre as políticas públicas e aonde elas podem atuar. Sim. Mas você já viu que a dificuldade, já no pagamento de uma lei que é de direito o dinheiro para esses agentes, não sai. Então nem dá muito para discutir, né, sobre o significado e aonde pode ter atuação, porque a gente está preso num lugar. Não tem espaço. Não tem diálogo. existe respeito da parte dos agentes culturais. Tem verba, não distribui. Não existe fomento. Então ficamos agarrados aí, não dá para discutir, porque a gente está no arroz e feijão, tentando sair do arroz e feijão para poder até educar o povo sobre as políticas públicas culturais que ele tem de direito. Sim, então eu posso fazer Pode rapidamente tudo. aqui. Lembrando que cultura é direito que está na nossa Constituição. Isso Né? foi. Então, aí a gente precisa também então falar, estamos falando de políticas públicas culturais, a gente precisa falar do Conselho, do Plano e do Fundo, que de município de Araruama já está vencido e a gente vem cobrando para que seja renovado. Araruama não participou da conferência... não fez Municipal, não fez a municipal. não propôs a municipal, não participou da estadual, tampouco a nacional, né? Então a gente já começa por essa problemática. Porque se a gente tivesse um conselho ativo, talvez a gente tivesse pessoas cobrando um pouco mais. Ou seja, a gestão pública ela já limou isso. Mas isso já entra, desculpa, Liana, entra até pelo que você falou no vídeo, né? Porque no vídeo você fala assim, será que a fulana de tal, vamos se comprometer? Não adianta, porque essa se comprometeu, tá no plano de governo dela. Exatamente. E ela não fez, entendeu? E eu nem sei se vai fazer, porque já falaram, vamos fazer, não sei o quê. Tá, mas e aí, vamos? Eu falei, hoje a gente tem que fazer tudo junto. Mas só me diz uma coisa, qual é o poder, o pirlim-pim-pim que vocês, agentes culturais, têm, porque não conseguiram, né, criar esse grupo, né? Não, de o conselho. grupo, basicamente, não, eu tô ele falando é para criado... que possa sentar com o governo. Não, então, Mas será que a vocês gente são tem um tão fórum. poderosos? Então, Dá olha medo? só. É muito medo? Sim, Você porque causa assim- medo? Porque né? Deve dar pânico, porque para não conseguir, É né? porque ninguém quer quem faça pensar. Ninguém tá, quer. A gestão pública não quer o povo pensante. E agora, mas eu acho legal, né, Corvino, explicar a diferença entre fórum e também o conselho, né? Porque o Uma coisa, conselho outra coisa, vocês outra não coisa. conseguiram Sim, porque sim. vocês são muito poderosos, então dão medo. Esse pessoal é tudo doido, dá medo, né? Pessoal da cultura. Quer né? começar Eu acho que a gente é mais chato do que É tão do que assustador, né? É mais chato que assustador. Mas ultimamente eu tô sendo bem assustador Mas sabe quando o que eu tô acontece? É porque nós somos, os fazedores de cultura, nós somos artistas, a gente quer ser visto, então a gente é mais efusivo. Você acha que a gente talvez cause medo, essa nossa forma Eu ia de falar. reivindicar, né, as coisas. O que você queria falar, Corvino? Nossa, eu rocambólico, aquele negócio ali, né? Então, o Fórum Cultural, o que é o Fórum? Ele é um ambiente de debate. Então, os fazedores de cultura, todos eles vão
podem participar, não só podem, como devem, e as pessoas que, de repente, acham que não fazem cultura, mas, na verdade, gente, a cultura ela é vivenciada no nosso dia a dia. Intrínseca. Então deveriam participar também, porque ali a gente levanta a gente expõe as nossas demandas, as nossas necessidades. A gente falou só do teatro, e o teatro ele está aqui no centro de Araruama que está sendo vista. E o pessoal da cultura afro, que já é invisibilizada de uma forma natural. Não deveria ser. Então essas pessoas elas precisam estar ali com a gente nesse ambiente de debate. A partir desse ambiente de debate, a gente levanta as nossas demandas para que a gente pudesse levar ao que seria o conselho. No caso, a gente não tem um conselho aqui. O que é o conselho? O conselho são as representações eleitas de cada segmento. Então, a gente tem artes cênicas, a gente tem artesanato, a gente tem cultura popular, literatura, patrimônio material. Isso aí. Então, a gente vai ter as representações de cada segmento. E essas representações, elas vão ouvir as demandas de cada grupo, cada grupo. Porque, embora nós façamos cultura, mas cada um... Diverso, né? Cada um tem a sua forma do seu fazer cultural e a sua necessidade. Uma expressão cultural, isso aí. Então, o conselho ele vai ter essas representatividades. E... Quer acrescentar alguma coisa? Porque... no conselho tem a parte do executivo e da população, sim. não é isso? Sim. Tem um número de pessoas aí. Então, o mesmo número de cadeiras ela tem de pessoas da gestão pública e dos agentes culturais, né, e sociedade civil em si. E isso, a gente demanda também um tempo para poder, dentro do próprio conselho, fazer um novo plano de ação municipal. Porque o plano ele é feito de 10 em 10 anos. É porque assim, a gente também tem a parte de construção do plano municipal de cultura. Porque o plano ele já está vencido, faz um ano que ele está vencido, porque ele basicamente foi de 2013 a 2023. Mas ele está vencido, mas a gente não conseguiu fazer com que esse plano andasse, porque o nosso conselho ele foi desestruturado. Só explica mais ou menos, porque às vezes pode ser, mesmo sendo um fazedor de cultura, ele pode não ter entendimento. O que é o plano? O plano as diretrizes, saber onde a gente quer chegar com as nossas políticas públicas. Não chega em lugar nenhum porque não tem. O que a gente quer fazer para preservar a nossa memória, o nosso patrimônio cultural e perpetuar, fazer com que se propague também. Isso, exatamente. E aí, a partir desse plano, que aí são 10 anos, então você estipula durante 10 anos quais são o seu planejamento, e aí a gente tem o fundo. O que é o fundo? O fundo é dinheiro. Vou me colocar na roda aí, porque nós, agentes culturais, que problema é esse com receber o dinheiro que é nosso, hein? Que dificuldade é essa? Olha que coisa maravilhosa, que se nós tivéssemos um fundo, se tivéssemos conselho ativo, o plano e o fundo, nós teríamos companhias de teatro que representam Araruama, como o Genissano representa em outros estados, de repente... podendo pleitear uma verba, um transporte, um apoio para que possa ir para representar a cidade em outros locais. Um grupo de artesãs que de repente estava tendo agora mesmo estava tendo um cadastro para que os artesãos eles participassem na Secretaria Estadual de Cultura, de uma feira, e as artesãs daqui não tinham apoio nenhum. Mas, gente, olha só, o João quer dar uma palavra, mas antes eu queria deixar uma coisa no ar, porque a gente sabe a importância do município em parceria com o Estado, em parceria com a federação. Sim. É isso, porque facilita o caminho, principalmente, de um conselho, né? Porque muita coisa não vem se esse conselho não estiver formado, se não existir. Ou seja, Araruama não existe no mapa cultural do Brasil. Existe sim, através do fórum, que é um resgate de vocês, e dessa luta, né, para a vitória, porque vai ter que ter uma vitória nesse assunto. Em algum momento precisamos ter o João, nossa voz. Fala, João. Gente, tudo tranquilo? Todos me ouvem bem? Tá, sim. Beleza? Então vamos lá.
a respeito dessa situação de Araruama no mapa cultural do Brasil. Num dado momento, por volta de 2011, para ser mais preciso, dia 11/10/2011, nós tivemos a oportunidade de recriar, ressuscitar, como vocês entenderem melhor, o nosso Conselho Municipal de Política Cultural. E, a partir daí, nós demos andamento a uma série de ações que culminaram tanto na efetiva atividade do Conselho, na construção do nosso plano, que foi aprovado junto à Câmara, salvo engano, 18 de dezembro de 2012, e a aprovação da Lei do Fundo, logo a seguir. Então, nós fechamos 2012 com Araruama sendo o único município da Costa do Sol e região dos Lagos, um dos 9 dentre os 92 do estado do Rio de Janeiro a dispor do CPF da cultura, o que nos deu a prerrogativa de recurso fundo a fundo, Brasília Araruama, e no que dependia apenas que o poder público de Araruama fizesse a parte dele. Na virada dos governos, não houve o cumprimento, principalmente a respeito do repasse para a Lei do Fundo de Cultura. E, bem, eu não tenho como afirmar aqui, entretanto, a boca miúda correu dizendo que o poder público foi orientado a não depositar nada e qualquer coisa a gente faz uma outra lei do fundo. E nesse qualquer coisa, a cultura vem à míngua e já faz aí sim 10 anos, desde a publicação do Plano Nacional Decenal de Cultura. E Araruama, desde então, foi só perdendo, porque para que nós participemos desse CPF, é necessário também que haja uma Secretaria de Cultura com autonomia, coisa que não há mais. Foi só uma questão de esclarecimento. Eu agradeço a atenção da bancada, dos ouvintes, e vamos que vamos. Muito obrigada, João. Sempre com essa voz maravilhosa, explicando. Mas é um choque de realidade, né? Sim. Das piores. Aterrorizante. E é algo assim vivido, né? Porque ele estava lá participando dessa construção. Né? Isso aí. E Araruama ficou para trás. Foi a bambambam da região, né? Hoje a gente tem exemplo aí como Rio das Ostras, né? Rio das Ostras tem uma fundação de cultura, Casimiro de Abreu, que é bem menor, né? Que eu quero dizer, que Araruama tem uma fundação de cultura, e Araruama foi ficando para trás. Mas o mais interessante... Mas eu preciso falar mais uma vez. A gente não pode esquecer que essa gestão vai fazer 8 anos, e no último panfleto do plano de governo proposto estava fortalecimento das políticas públicas culturais municipais. E a gente não está vendo nada para se movimentar, para reorganizar, revisar essas leis. E não vai ver. Essas não leis. vai ver. E a gente, enquanto fórum de cultura, a gente está indo lá, a gente está cobrando, a gente já se reuniu, nós estávamos junto com o antigo presidente do conselho, que era o Renato, e a gente fez votação, ou seja, com os representantes, com os fazedores de cultura, a gente conseguiu montar, ter uma, refazendo a lei, diminuindo a quantidade de cadeiras para que a gente tenha a possibilidade das reuniões acontecerem, dessas resoluções elas serem mais rápidas. Mas só para concluir, Léo, só um minutinho. Por que eu falei não vai ver? Porque são 5 meses para fechar essa história de 8 anos. Sim. E em relação da cultura foi nota 0. Se a gente for dar uma nota para a cultura em termos do executivo, né, de incentivo, de benefícios, né, de abrir portas, qual a nota? Qual a nota que você dá? Depois que o Léo falar, eu quero só dar uma complementar ali, porque eu já tô com engatilhado, né? Vai lá, Léo. Porque eu acho que, sei lá, acho que nem tem nota, sabe? Não tem nem o que dizer. Quase que vocês ficam quase que vocês ficam sem dinheiro da Lei Paulo Gustavo. Eu participo. Rapidinho, lembrando que devolveram quase 500 mil. A outra. Mais de 500 mil da Lei Aldir Blanc, que foi devolvido. Devolvido. Prefeitura de Araruama não quis utilizar os recursos com os fazedores de cultura.
Foi devolvido, gente. Mas já nos foi Acho que falado devolveu. que fariam os pagamentos até dos suplentes agora, né? Que foram os ganhadores. Vamos conferir, né? Esperar Não, pra ver. mas Tem eu que tenho acreditar. fé. Esperar. Mas o que eu queria falar, né, cara, porque aparentemente o que o poder público acha da cultura deve achar que é uma coisa menor, uma coisa que não dá, digamos que não gira dinheiro, que seja uma bobagem, alguma coisa nesse sentido. Só que eles não entendem, cara, que investir em cultura não é só investir ali naquele momento, naquele espetáculo que a gente estava apreciando durante 1 hora e meia, aquela coisa toda. Gera dinheiro, gera renda, dinheiro fica na cidade. Toda uma cadeia, As né? pessoas consomem aqui dentro da cidade, as pessoas se dispõem a frequentar os lugares da cidade, a cidade começa a ficar com a economia aquecida. É a Tudo isso. economia criativa. Exato, tudo isso é treinado cultura. Gente, cultura não é uma palhaçadinha assim. Tem Sim. todo um arcabouço financeiro, monetário envolvido naquela parada. Tem todo o desenvolvimento social envolvido naquilo. Saúde mental, porque diversão e lazer também está envolvido atrelado à cultura. Então, assim, tem vários afluentes que estão diretamente ligados a uma cultura robusta na cidade, uma política pública robusta de cultura na cidade. E que não existe, né, cara? Sim. E tudo isso sempre volta nessa mesma Assim, coisa, que não mas- existe. que não lembrando existe. Mas Então cultura- é o abandono, né, de fato, desse cuidado com a Negligência, população, né? isso aí. Mas lembrando Cultura que também cultura é não é cuidado. show e não é evento. Não, mas- Eu dei um Só- exemplo. não, eu Tá. sei, é porque às vezes É só porque show a e praça. própria gestão age É. como se turismo e cultura fosse show e evento. Mas vem cá, só um Triste, minutinho. Tem um historiador aqui à mesa, só que eu quero levantar uma bandeirinha aqui. Gente, se a gente for olhar a história, como que você deixa um povo ali nas rédeas? Você não dá cultura para eles, porque o momento de transformação vem, o clique, através da cultura. E quando dá Então, mero como é que- entretenimento. como é que eu vou Né? fazer Pão e isso? circo, Pão e o que circo, tinha? como é que- Parquinho e circo. Então, Gente, gente, então a coisa do história pão aí, né? tá aí, então ela tá É. se repetindo. Eu Tem, uma frase que eu gosto muito, que é o Triste. seguinte, né? A cidade, ela faz a cultura do evento. A cultura do evento é o grande evento, aquela coisa megalomaníaca, aquela porra toda enorme e tal, sei o quê. A gente, né? A gente e nós, agentes, né, culturais, e nós que estamos aqui na mesa, nós fazemos o evento da cultura, que é a cultura do dia a dia, meu irmão. É a cultura do bairro, é a cultura local, é a cultura da cidade. É da É a transformação. tia da gastronomia, é a tia da renda, é a tia da bolsinha. É o de- empoderamento daquele cidadão É o Léo que dá aula de periférico, teatro, a sabe? Liana que dá aula É de canto, isso. dá aula de balé também, que é bailarina, que é dançarina. É a Leila que falando de cultura como radialista também, como profissional de jornalismo que ela é. É o seu Enfim. João que vende o sanduíche e a pipoca e formou o filho na faculdade. Seu Ah, e Gilmar, por falar em seu faculdade- Gilmar que é o poeta. Posso Seu só Gilmar que é o levantar uma poeta. bola também muito interessante aqui para a cidade? Isso eu já venho meio que tentando articular desde 2018. A Unirio é onde eu me formei. E é algo que eu sonho em poder trazer para cá, Um campus, de né? qualquer forma, um campus da Unirio, de Centro de Artes e Letras, sabe? Onde possamos formar Léo, você acha pra pedagogos. quê? Você acha que eu quero isso? Pra que eu vou querer isso nessa cidade? Ah, você Ah. quer, eu sei. O pessoal tem que ficar aí mesmo, assim, entendeu? Não, Ó, o pessoal tem que muito sair bem daqui, que se você né? tiver uma lagoazinha pra você ele fazer um piquenique. Que Araruama produz muitos cérebros, a verdade é essa. Só que o poder intelectual da Vão pra cidade fora. acaba indo pra fora. A gente É. exporta o poder intelectual, né? Sim. Agora, Influência intelectual. levanta a bola pra gente cortar, porque também tem uma notícia muito importante aqui hoje, né? É? Nessa segunda temporada do Qual é? Cultura Pode. Cultura Pode? Se pode, Pode. pode. Não Pode. pode, deve. Né? Mas a Não só novidade, pode, como Eliana, deve. por favor, e Léo, vocês têm uma notícia para poder passar, né, para as pessoas, que eu achei super interessante, achei ousado da parte de vocês, porque inclusive por serem agentes culturais, né, e vivem da arte aí desde da barriga da mamãe, não é isso? É verdade. Antes de dar a notícia, só quero levantar essa bola, né? Porque Levanta. aí eu levanto pro Léo cortar, pra Liana cortar também. Que o que vai vir a seguir é motivado pelo vácuo que existe na cidade, da necessidade de terem atores políticos assim, interessados em fazer diferença de fato na área cultural. Então a notícia que eles vão dar agora é muito motivado por isso. Como a cidade não tem, agora vai ter. Mas antes de cortar, já que ele levantou, deixa eu subir um pouquinho mais ela, mas eu já quero parabenizá-los, porque é um ato de coragem, é um ato... E vocês já são vitoriosos, entendeu? Porque esse movimento, a gente vai ver o efeito dele médio, longo prazo. Porque cultura é a vida, é o respirar, é o dia a dia, né? Não adianta, não tem como, né? Não tem como, porque não vai conseguir calar nunca a cultura. Então, parabéns para vocês, porque vocês já são vitoriosos. Obrigado.
Pode falar, Liana, então. Então vamos lá. Observando essa necessidade, né, essa falta de diálogo que a gente tem com a gestão e a necessidade de termos um representante. A gente tem que parar para pensar que se a gente não se sente representado, então sejamos nós representantes de nós mesmos. Então, eu e o Léo, a gente se encontrou aí nesse lugar aí na diretoria do fórum, a gente já vem atuando há um tempo juntos e vamos vir agora como pré-candidatos a vereadores na cidade de Araruama. E a gente vai vir como uma Vem candidatura partido coletiva. inteiro, vocês vêm inteiro, né? A gente vem no coletivo, né? A cultura ela é construída inteiríssimos. em coletivo, Isso aí. sabe? E é pro coletivo. Então, a Liana falou assim, a gente tá vindo pela gente e pelos fazedores de cultura de verdade, que a gente já faz acontecer por eles. Eu acho que assim, eu não tô vindo aqui contando história ou querendo fazer alguma coisa ou prometendo coisas. O que eu quero é fazer o que eu sempre faço. Sim. Só que Mas é agora, fazer de de forma verdade. oficialmente ligado ao poder oficial da cidade agora. Sim, Pode porque falar. a Vocês gente- vêm pelo PT. nós vamos vir pelo PT. Pelo PT. Mas o incrível é que o jeito, esse coletivo, gente, é porque são os dois. Ou seja, se você vota no Léo, você está vota na votando Liana. na Liana. Vocês também estão inovando, né? Não poderíamos esperar algo Sim. né, normal, comum, porque não tem somos. como, não tem como, porque a gente vê Explica muito... pra gente como é que é essa história, o pessoal precisa entender. É uma candidatura coletiva, tá? Uma candidatura coletiva realmente é isso. Você vota em mim, vota no Léo, vota no Léo, vota em mim. E, na verdade, está votando em todos os fazedores de cultura de Araruama. Sim. Porque a gente não vem trazendo uma bandeira. Essa bandeira, ela já está com a gente desde sempre. Como eu contei a minha história, que eu comecei criança ali. Eu tô com 41 anos. Eu comecei com 5 também. anos fazendo balé e capoeira. Então, assim, eu não sei a minha vida sem arte. Eu não sei a minha vida sem cultura. Então, esse é o meu viver. E é do Léo também. Então, se a gente vem encontrando tantas dificuldades e de executar o nosso trabalho, observando que outras pessoas estavam passando pelo mesmo que a gente, e a gente vive nesse coletivo, por que não a gente vir enquanto coletivo Levantando trazendo essa essa- proposta nova? Isso, Legal, porque legal. a gente tinha meio que conversado assim, sabe? Como que a gente não consegue ser ouvido pelo legislativo, sabe? Ser a casa do povo. Como que eles não abrem realmente uma plenária para que a gente consiga fazer lá acontecer, realmente vindo do povo, o que são as necessidades do povo. O poder emana do povo. Tanto que a gente está agora nessa Constituição nossa coletiva e na nossa Constituição também das nossas diretrizes, do nosso plano, uma das nossas abas que vai ficar aberta é para a gente pegar o que você tem de construção, sabe? A gente vai deixar aberto uma lacuna para que o povo possa vir, você como uma fazedora de cultura, como uma pessoa... Por que não vir do povo uma criação de uma lei? Entende? Sim, E por que que é a não... nossa ideia. Sabe, é isso, é a liberdade pro povo. E o povo tá preso. Cultura pode. Cultura Pode. pode. Pode e deve. Deve? Pode e então, deve. então, devendo já o próximo, né? Já vamos ficar aqui pro próximo. Vai se Não. despedir já, é isso? Não tem tchau, tchau, não, né? Já foi. É. Tem? Não, Vai se tem que ter despedir? um Não, tchau. tem que ter uma finalização. Eu acho. Eu acho que a gente Eu acho que falou podia sobre falar isso. cultura pode, cultura pode, cultura pode, cultura pode. Mas Cultura- não, eu acho que a gente pode dar uma finalização. Tipo, é isso, gente. A gente Falar, fez um gente, panorama é breve isso. de que a gente está propondo. Estamos, sabemos estamos de fazer. volta, a gente está com o espaço aberto para parceiros. Ah, tá. Mandem Ah, suas perfeito. mensagens sobre pautas, sobre convidados que vocês gostariam que nós trouxéssemos. Né, ela pode falar, pô, que legal, né? Agora tá nessa segunda etapa, eu sei que vão passar muita gente pela bancada. Você pode isso. E ele, entendeu? Chancela. Reafirma e faz essa... Pô, que legal, né? A gente tá aí também. É necessário um espaço, entendeu? Que vem. Você- Democrático, Não, aberto pra para titia, todos. Eu tô pensando fazer uma parada mais assim, por exemplo, pô, gente, é isso aí. A gente fez um panorama Breve. breve aqui da situação Do cultural da lápis. cidade, de como a gente está tentando trazer soluções para isso e tal. Agradecer os convidados, tal, pô, estamos com o canal aberto para os próximos convidados, em breve nos vemos.
Nossa, mas muito seco. Mas Ela queria temperar mais um pouquinho. Mas é sintética, a gente tem 1 minuto pra falar isso. Eu nem queria final. Então. Porque não tem que ter final, gente. A arte não tem final, pô. Não tem Não. tchau. Não, Mas não é acho tchau, que, é eu logo. acho que tem que ter. Até o tchau, próximo. logo. Até a próxima. Até a mudança. Aí, Entendeu? até o próximo, vocês falam até o próximo, a gente dá um grito, cultura pop! Tá. Cultura Sem pop. grito, sem grito, sem grito. Sem grito, você fala, então fala cultura pop. Pode. Cultura pode. Mas não precisa ser assim, né? Cultura pode. Cultura pode. Até a Fala baixinho, porque as pessoas não podem saber. próximo. Pode. Cultura pode.